João, capítulo de número 21. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 21. Quem encontrou, por favor, diga amém. Diz-nos assim o texto sagrado. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os seus discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-no, pois, já e não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a tua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo saltaram em terra e viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde e juntai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que eram o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Amém, irmãos? Podemos assentar em nome de Jesus, queridos? Nós estamos diante de um texto muito conhecido, de um texto muito pregado, de um texto muito lido por muitos de nós, de um texto muitas das vezes anunciado em muitos trabalhos. Me chama a atenção porque o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, ele tem uma particularidade. Robert, por quê? Porque João tinha uma preocupação ao escrever o seu Evangelho, em trazer ao coração das pessoas, dos seus dias, da igreja que estava instalada, principalmente porque chegara um pedido dos presbíteros que estavam à frente da igreja de Éfeso, para que se anunciasse uma mensagem, para que se anunciasse algo, para que aqueles que estivessem ligados à igreja de Cristo reconhecessem, entendessem, compreendessem, abrissem a sua mente, para que eles pudessem ver que Jesus, na verdade, não era só o menino que nasceu junto de Maria e junto de José, o carpinteiro, mas, na verdade, era o verbo que havia se materializado e havia se feito homem para habitar entre os homens. Tanto que João começa o seu evangelho dizendo sobre isso, que no princípio Jesus era o verbo, e que o verbo era Deus, e que o verbo estava com Deus, e que este mesmo verbo era a luz para os homens. Me chama a atenção porque 80 anos depois do nascimento de Cristo, haviam se passado cerca de 60 anos desde que Jesus havia sido ressuscitado depois da morte na cruz do Calvário. E a igreja que estava, irmã Renata, nascente naqueles dias, estava em toda a sua força, mas o coração de alguns dos discípulos encontravam-se entristecidos, porque tinham perdido o seu grande mestre, o seu grande ensinador, o seu grande discipulador. João vai escrever o seu evangelho,
e ele vai escrever em 21 capítulos, desde o capítulo de número 1 até o capítulo de número 21, falando sobre a deidade de Jesus. Robert, o que ele queria dizer? Ele queria que as pessoas lessem o seu evangelho e entendessem: Jesus é Deus. E eu quero aqui dizer para você nessa noite, irmãos, que Jesus não é aquele homem dos olhos verdes que está com o rosto virado e pendurado em alguns lugares por aí. Ele é Deus, está assentado à destra de Deus Pai, vive eternamente, reina eternamente, é poderoso na guerra, é fiel, é santo, é justo, é verdadeiro, é salvador, é galardoador daqueles que o buscam. Jesus é Deus e está aqui nessa noite, neste culto de domingo. Essa mensagem precisa ecoar nas tribunas das nossas igrejas. Já não se fala mais de Cristo Jesus, já não se fala de salvação aos homens, já não se fala mais de libertação, porque virou modismo, pastor Francisco Carlos, se falar da chave, do carro, da porta aberta. Mas eu não vim aqui nessa noite falar sobre isso, porque a igreja missionária precisa entender que Jesus é Deus. E se Ele salvar, Ele é Deus. E se Ele curar, Ele é Deus. E se Ele abrir a porta, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer nada disso, Ele continua sendo Deus poderoso que essa igreja serve. Ele é Deus, e Ele está aqui nesta noite de domingo para falar aos nossos corações nesta noite, para renovar tuas forças, para te dar graça, para você vencer as provações e mais uma semana de problemas que vem por aí. O título dessa mensagem é: Jesus não desiste do campo missionário. Jesus não desiste do campo missionário. O texto diz assim que depois disto, Jesus se manifestou outra vez aos seus discípulos, junto a Tiberíades. Uma outra tradução pode estar escrito junto ao mar da Galileia, que na verdade, queridos irmãos, não era um mar, e sim um grande rio de água doce, que estava em uma região chamada de a região da Galileia, e que, segundo alguns estudiosos, tinha naquele rio uma grande quantidade de peixes. Para a gente traduzir para os nossos dias, tinha desde peixinhos pequenininhos como o lambari, até os peixes grandes que os pescadores contam por aí. O mar da Galileia era um lugar onde as pessoas que subsistiam na região da Galileia, eles tiravam dali o sustento. E a exemplo disso, existia um homem que era sócio de Pedro, chamado Zebedeu, que acredita-se que aquele homem, junto de Pedro, eles tinham uma empresa, uma companhia de pesca. E eles então vinham até o rio, o mar da Galileia, extraíam dali os peixes, vendiam depois para poder sobreviver. Até que um dia, o filho da irmã Maria e o filho do senhor José carpinteiro passou junto daqueles homens, irmã Noemi, e fez um convite para eles. Fez uma proposta para eles. Abriu uma oportunidade para eles. Preparou um novo caminho para eles. Deu uma nova direção para eles. E falou para eles assim: venham após mim, que a partir de hoje eu quero ensinar vocês a pescar uma nova modalidade. Pedro, João, Tiago, seu irmão, filhos de Zebedeu, eram homens conhecedores das águas do rio chamado de o Mar da Galileia, da região chamada de Tiberíades. Jesus, quando estava desenvolvendo o seu ministério terreno, irmãos, ele esteve naquela região chamada Tiberíades por muitas vezes. Jesus se aproveitava daquela região, porque além de o rio ser muito grande, os irmãos sabem, quem aqui mora perto do rancho, a irmã Laine e o Alex, que se o vizinho conversar mais alto lá no outro rancho, às vezes o som chega lá. Jesus, conhecendo essa técnica de sonoplastia, ele trazia a multidão para junto de Tiberíades, e existia uma grande montanha do outro lado. A voz de Jesus era falada aqui, ecoava dentro das águas, batia nas pedras e retornava, e Jesus não precisava de microfone, megafone, e não tinha naqueles dias isso também. Mas uma coisa era: quem se assentava para ouvir Jesus saía transformado por causa da mensagem que ele pregava.
Quem se assentava para ouvir Jesus saía compungido, porque a mensagem que ele pregava não era mensagem de homens, de filósofos ou de imperadores. Era uma mensagem que era direcionada da parte do próprio Deus, que se materializou através do seu Filho Jesus, e agora ele estava dizendo assim: eu estou abrindo uma nova oportunidade para vocês. A graça de Deus nos alcançou, irmãos. Um dia Jesus nos encontrou como se encontrou com Pedro, com Tiago, com André e com João, e o Evangelho libertou-nos das cativas garras de Satanás, das armadilhas e das cadeias que nos prendiam, e nós podemos dizer nessa noite que nós somos livres em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus veio, aos seus 30 anos ele foi batizado, junto do Rio Jordão, por João Batista, seu primo, que segundo Lucas é o precursor do seu ministério. E alguém já disse também que ele é a voz que clama no? Ele é a voz que clama no? Vai esfriar, irmãos, porque está chovendo. Ele é a voz que clama no? E João, ao anunciar sobre isso, ao falar sobre isso, ao anunciar uma nova doutrina, uma nova mensagem, ele fala a respeito do Cristo. Ele proclama a respeito do Cristo. Ele anuncia a respeito do Cristo. E me chama a atenção porque Jesus agora, irmãos, vem e começa a desenvolver o seu ministério, depois do batismo, e ele chegou a uma pequena cidade, uma pequena cidadela, vamos assim dizer, chamada Caná da Galileia, um dia que ele foi em uma festa junto da sua mãe e dos seus discípulos, e naquele lugar ele fez um milagre. Jesus, sempre que vai em algum lugar, ele opera milagres. Jesus não está preocupado com a condição social, não está preocupado com o tamanho da casa, não está preocupado com a cor da casa, não está preocupado se a casa é bonita, se tem porcelanato, se tem laje, se não tem. O que ele quer saber é se tem lugar para ele operar, para ele transformar, para ele fazer milagres, para ele fazer o impossível. Porque foi isso que fez Jesus naquele dia, irmão Oséias. Mandaram chamar o mestre Sala era aquele que tomava conta da festa e ele não soube explicar a situação. Ele falou assim: o que está acontecendo aqui hoje? Porque é costume de todos que quando colocam vinho sobre a mesa e entregam eles para os convidados, eles dão o melhor e deixam o pior para o final. Porque o vinho pior, as pessoas já estavam tomadas pela alegria, prontos para ir embora, prontos para partir da festa. Só que o mestre Sala experimentou e falou assim: esse é melhor do que o outro. Esse é melhor do que o segundo, é melhor do que o primeiro, é melhor do que o terceiro. Esse está por último, mas tem algo diferente. Robert, o que simbolizava aquilo? Simbolizava que Jesus tinha colocado a mão naquele lugar e algo novo aconteceu. E eu quero ser ministro de Deus para a vida de alguém aqui nesta noite, que como Jesus foi em Caná, ele vai lá na tua casa e algo novo vai acontecer. Ele vai entrar na vida dos teus filhos e algo novo há de acontecer por causa da presença de Jesus. 34 a 35 milagres Jesus operou em 3 anos e meio de ministério. Cerca de 18 desses milagres foram operados na região chamada de Galileia. E agora Jesus, depois de receber de uma das pessoas mais íntimas do seu ministério, um ósculo santo na sua face, Jesus é preso, injuriado, injustiçado, açoitado, levado aos malfeitores e aos salteadores, levado à morte de cruz, que era uma morte que somente os ladrões, as pessoas mais devassas do seu tempo, eram fragilizadas àquela situação. Ele foi pendurado no madeiro, lhe transpassaram uma espada, lhe colocaram uma coroa de espinho, lhe deram vinagre para tomar, colocaram 2 ladrões e um entendeu que quando Jesus está no ambiente, há oportunidade, e ele pediu ao Senhor que pudesse estar com o Senhor lá no paraíso. O outro não quis, porque salvação nós não impomos a ninguém, é ato da graça de Deus, há livre-arbítrio, e ele faz em quem dá liberdade para que ele possa operar. E Jesus agora, irmãos, morre. Na cruz do Calvário, ele brada, ele grita, está consumado, e morre.
O primeiro dia passou, o segundo passou, eu não vou imitar ninguém, o terceiro passou, e ele ressuscitou. Chegaram para procurar Jesus, irmão Reginaldo, ele não estava lá. Esses dias uma irmã daqui da igreja, irmão, falou um negócio aqui no culto de quarta-feira, crente tem que vir para a escola dominical, para o culto de ensino. Nós demos oportunidade para uma das nossas irmãs aqui, a irmã tem 70 e poucos anos, e ela falou uma mensagem, falou assim, que Jesus dobrou o lenço que estava sobre ele e colocou sobre o sepulcro, e quando Pedro, João e as mulheres olharam, elas falaram assim, ele vai voltar, porque o lenço dele continua ali. E isso é verdade, viu, irmãos? Muito em breve ele virá buscar a sua igreja. Ele deixou um sinal para aqueles que chegaram no sepulcro, e ele deixou também um sinal para a igreja. De vez em quando, nós estamos em um culto como dessa noite, e nos dá uma saudade, uma lembrança de um ambiente que nós nunca fomos lá, e isso nada mais é do que a esperança que existe no coração do crente, aonde nós sabemos o nosso Jesus retornará para buscar a sua igreja. Virá buscar um povo zeloso, de boas obras, lavados, remidos e transformados pelo sangue de Jesus. Depois da ressurreição de Jesus, irmãos, nós sabemos que os discípulos agora ficaram sozinhos. E começou um sentimento no coração daqueles homens. Robert, qual era o sentimento? De desesperança. Eles acostumaram com a presença de Jesus física, material, carnal. E Jesus preparou eles para aquele momento. No capítulo de número 14 de João, ele disse assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu pai tem muitas. Ele estava preparando os discípulos para aquele ambiente. Ele estava preparando os discípulos para aquele dia. Só que o coração dos discípulos ficaram tão entristecidos, queridos irmãos, que agora os discípulos começaram a ficar pesarosos, e Jesus tinha chamado eles para ser discípulos, é isso? O discípulo nada mais é do que alguém que se assenta com o mestre para poder aprender. Para alguém que resolve praticar as mesmas coisas. Para alguém que resolve anunciar a mesma mensagem. E agora, a desesperança tomou conta do coração daqueles homens, de tal forma que eles estavam há alguns dias desesperançosos, e o capítulo 21 de João vai relatar isso, que Jesus agora vai se manifestar, ou melhor, que eles vão estar juntos. E estava naquele dia Pedro, estava Tomé, que era chamado de Dídimo, estava Natanael, estava também os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, quando de repente Pedro disse assim, eu não tenho mais força para continuar o projeto que Jesus me entregou. Eu acho que chamada não é para mim. Vamos traduzir para nós aqui. Eu acho que Deus errou o alvo e devia ter colocado outro no meu lugar. E eu quero falar para essas pessoas nessa noite. Porque da mesma forma que o coração de Pedro foi tomado por desesperança, alguém que veio nesse culto nessa noite, o teu coração está desesperançoso por causa das provações. Há alguns dias que você tem falado, alguns meses que você tem falado no teu coração e você tem dito assim, eu não tenho mais força para prosseguir. Há alguns dias que você tem falado assim, a minha vontade é de largar tudo, porque eu acho que eu estou na família errada, eu estou no casamento errado, eu estou na igreja errada, eu estou no departamento errado, mas Jesus me trouxe nessa noite, nesse culto de missões, para dizer que Ele nunca errou e não vai errar. Eu nunca vi Jesus errar, irmãos. Nós erramos, nós falhamos, nós voltamos atrás, mas Jesus não. E Pedro agora chega diante dos seus amigos e companheiros e olha para eles e fala assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O sentimento que eu estou é tão terrível que a minha vontade, sabe o que é? É de largar tudo. E eu não vou dizer para vocês que eu vou só largar. Pedro tinha um temperamento meio forte, irmãos. Ele falou, eu já estou largando. Pastor Francisco. Você já viu gente assim, irmãos? Eu largo. A irmã Chiquinha fez assim para mim, que tem um monte.
Eu largo a família, eu largo o casamento, eu largo a esposa, eu largo os filhos, eu largo o emprego, eu largo o patrão, eu largo o ministério, eu largo a chamada. Deus te trouxe aqui nessa noite porque você não vai largar nada. Deus vai te dar força nessa jornada. Deus vai fortalecer o teu coração. Deus vai intervir na tua história. Deus vai renovar o teu ministério, a tua chamada. Hoje é noite de quebrantamento, de transformação, e Jesus está na casa. E Pedro foi, irmãos. E Pedro tinha um sentimento. Robert, qual era? Pedro era líder. Naturalmente, Pedro demonstrava a liderança que ele tinha. E quando Pedro falou aquilo, sabe o que os discípulos falaram? Estamos juntos, Pedro. Você vai largar? Eu vou largar também. Vamos parar com esse negócio de ficar só aqui anunciando evangelho, orando por enfermo, ungindo as pessoas, que esse negócio aqui não é para nós, não. E os discípulos foram junto de Pedro, irmãos. Entraram o rio, o mar da Galileia afora, e a Bíblia diz assim que, estando eles no barco, eles pescaram por uma noite toda. Quando o texto diz assim que, tendo eles pescado uma noite toda, sabe o que aconteceu? Eles não pescaram nada. Não pegou nada. Passaram, me permita assim pensar, as redes de malha grande e não veio nada. Passaram as redes de malha média e não veio nada. Passaram as redes de malha pequena e da mesma forma, naquele dia, eles não pescaram nada. Eu fico pensando, se eles já estavam sem esperança, como ficou o coração deles no outro dia. Eu fico pensando que o Pedro naquele dia deve ter falado, eu falei para vocês que nós não tem chamada nem para pescar mais. Nós perdemos até a vocação da pesca. Só que o texto diz assim, irmãos, que sendo de manhã, Jesus se apresentou à beira da praia. Jesus chegou no ambiente da desesperança. Jesus chegou no momento da falta de motivação. Jesus chegou no ambiente onde eles não conseguiam ver resposta nenhuma. Jesus chegou no momento onde eles já não tinham de onde extrair força. E quando Jesus chega num lugar como este, ele muda situações. Sabe você, que veio para esse culto de domingo, falando no teu coração, Senhor, aonde está a minha motivação? Senhor, aonde está a minha esperança? Senhor, aonde estão as respostas que eu preciso? Senhor, aonde está a modificação que eu preciso na minha casa? Senhor, aonde está a transformação que eu preciso no meu casamento? Eu preciso, irmãos, de bater nessa tecla, porque tem alguém que veio no teu coração dizendo, eu acho que eu vou procurar essa semana a ação para poder registrar uma carta de divórcio, mas hoje é noite de mudança nesse ambiente, porque Jesus, ele restaura o que Satanás pensou que ia destruir. Jesus se apresentou na praia, só que os discípulos estavam tão desesperançosos que sabe o que aconteceu com eles? Eles não conheceram Jesus. Sabe a tristeza, a angústia, a opressão, a depressão, as crises de ansiedade que nós estamos vendo nesse tempo, irmãos? Elas tiram a esperança das pessoas de tal forma que as pessoas não conseguem ver Jesus em nada. Hoje de manhã a gente estava falando sobre algumas situações, como, por exemplo, pessoas se retalhando, pessoas que estão trancadas há semanas dentro de um quarto, jovens, novos, pessoas com todo o vigor, pessoas com toda a vontade de trabalhar, cometendo suicídio, adentrando os caminhos das drogas e tantas outras coisas mais, procurando uma resposta onde nunca encontrarão. Só que hoje é culto de missões, queridos irmãos. E sabe aquela pessoa que você conhece está no estado opressivo, depressivo, de ansiedade, de crises? Talvez o psicólogo, o psiquiatra, o médico não tenha resposta, mas você tem, porque você foi chamado. E como Jesus não desiste do campo missionário, você também não pode desistir do teu filho, do teu ente querido, daqueles que estão distantes do Senhor. Jesus levantou você para anunciar boas novas de salvação aos homens. Irmãos, eu acredito nessa mensagem. Eu acredito nessa palavra.
nós não teremos o dissabor de ver a nossa casa longe da presença do Senhor para sempre, porque eu tenho um Jesus que não desiste do campo missionário. Deixa eu contar algo para os irmãos aqui. Eu já contei algumas vezes que eu fui criado em um lar cristão. A minha família, irmãos, tem mais de 60 anos, desde o meu bisavô na igreja. Mas eu tenho um tio do lado da minha mãe que está há muito tempo afastado da presença do Senhor Jesus. E ele foi para Franca estudar, para fazer tornearia mecânica. De Franca, ele passou num concurso de Furnas, foi para Goiás, e mora na cidade de Minasul. Chegou lá, conheceu uma moça testemunha de Jeová, se casou com ela. E há muitos anos ele está afastado, ele tem um filho, o filho entrou na faculdade há alguns meses, e ele veio aqui e falou, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, mas o meu tio tem uma segunda filha, uma menina adolescente que se chama Júlia. E quando foi antes de ontem, eu liguei para minha avó e falei assim, vó, como é que tá as coisas? Está tudo bem? Ela falou, eu tenho uma boa notícia para te contar. A Júlia fez amizade com uma menina da Assembleia de Deus faz alguns meses. E me ligou essa semana e falou assim, vovó, vem para cá porque eu vou me batizar o mês que vem lá na Igreja Assembleia de Deus. Robert, por que você está falando isso? Porque nós não podemos desistir da nossa casa. Eu já vi a minha avó derramar lágrimas por causa do meu tio. Eu já vi a minha avó derramar lágrimas por causa de nós. Sempre que nós temos a oportunidade, tem um caderno que estão aí com as irmãs, dia de quinta-feira, e eu oro e peço, Senhor, tem misericórdia da minha família. Lá em Biraci nós temos outro milagre, irmão, não está no caderno, mas o milagre está no Jesus, que opera em favor da igreja, que intercede, que clama, que pede, que está aos pés da cruz de Cristo Jesus. E eu estou crendo que aquele versículo há de acontecer lá na casa do meu tio. Que os filhos se converterão, os pais se converterão por causa dos filhos. E eu quero crer que isso também vai acontecer na tua casa, porque como Jesus resolveu ir lá na casa do meu tio, Ele pode ir lá na tua casa, nesse dia de hoje, fazer um milagre na vida do teu filho, que está afastado da presença do Senhor, do teu esposo que já conhece a palavra e precisa ser tomado pela autoridade do céu, de alguém que vive perto de você, que trabalha com você, mas que por causa da presença de Jesus, ele vai ter que mudar de posição. Eu creio nisso, irmãos. Aí, irmãos, Jesus estando ali, apresentando-se na beira da praia, o barco ainda estava dentro das águas, Jesus falou com eles, diz assim, filhos, tendes alguma coisa de comer? Eu gosto dessa expressão. Porque quando a gente vê alguma situação onde alguém erra com a gente tem facilidade de se aproximar daquela pessoa? Mas de jeito nenhum. Às vezes as irmãs, os irmãos, quando tem essa situação, o filho errou contra o pai ou contra a mãe, fala assim, ó, teu filho está te chamando, olha o que teu filho está fazendo, é assim ou não é? Vocês conhecem alguém assim? Porque a gente tem essa situação de querer nos retrair por causa do erro dos outros, como se a gente não errasse. Mas me chama a atenção porque Pedro errou, Tomé, que era Dídimo, errou, João errou, Tiago errou, e Jesus não chega a hora nenhuma à beira de Tiberíades e diz assim, ô cambada de perdido, eu preciso falar com vocês. Não. Jesus chega com o mesmo amor que ele atraiu eles naquela primeira pescaria e diz assim, filhos, vocês têm alguma coisa de comer? Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, vocês são os mesmos para mim. Eu não deixei de amar vocês. E eu quero dizer que a minha pergunta, ela excede só o fato de eu fazer com que vocês me reconheçam como pai. Eu quero que vocês entendam que eu estou aqui disposto a ser o Deus provedor da vida de vocês, porque Ele diz assim, vocês têm alguma coisa de comer? Qual é a sua necessidade nessa noite? O mesmo Jesus que estava lá à beira do mar da Galileia está aqui perguntando para você, você tem alguma coisa de comer? Você tem alguma coisa para poder saciar esses problemas que estão dentro de você e você já tentou alimentar eles com tudo enquanto é coisa e não teve condição de poder alimentá-los? Aí Jesus olhou e eles falaram assim, Senhor, nós não temos nada. Jesus já sabia, irmãos. Jesus já havia sido assunto aos céus.
Jesus já havia morrido, ressuscitado, e estava naquele período de 40 dias junto dos discípulos. A Bíblia relata pelo menos 12 aparições de Jesus nesse período de 40. E o texto que nós lemos assim diz que Jesus já estava se manifestando a eles pela terceira vez. Aí Jesus falou assim para eles, e disse-lhe: lançai a rede para a direita do barco. Eu olhava para esse texto e eu me lembrei de uma pesca, quando Lucas está relatando no capítulo 5 do seu evangelho, a chamada também de pesca maravilhosa, aonde Jesus vai dar uma mesma ordem, uma mesma palavra, uma mesma mensagem para os discípulos. E naquele dia ele vai anunciar, ele vai dar ordem, e ele anuncia também o lado para onde os discípulos deveriam lançar a rede. Aí eu olhava para esse texto e falava assim, se Jesus não descansa, se Jesus não abandona, se Jesus não abre mão do campo missionário, esse versículo nos ensina também que ele tem direção para as nossas vidas. Porque às vezes a gente está tão desesperançoso, tão desesperado por causa dos problemas, queridos, que a gente começa a lançar a rede para todo. Vocês já viram gente assim? Vai na Assembleia Presbiteriana Mundial, Universal, busca solução em todo lugar. E o lugar onde nós temos que procurar solução não é a igreja de lá, é aqui, nos pés do Senhor, que, como nós ouvimos pela vida do diácono Elias, nós nos ausentamos dele, mas ele nunca se ausentou de nós. Já fazem 8 anos e meio que eu estou em Cássia. Eu nunca vim a uma reunião, a um culto, a um trabalho de oração, a uma reunião administrativa, aonde Jesus não estivesse aqui. E Ele está aqui mais uma vez nesta noite e está falando conosco. E lançaram a rede. Aqui tem uma outra situação. Há direção, há direcionamento da parte de Deus para as nossas vidas. Senhor, eu posso fazer ou não posso fazer? Senhor, eu vou para cá ou eu não vou para cá? Tendo eles lançado a rede, o texto diz assim que eles não podiam tirar a rede. Robert, não podiam tirar a rede por quê? Porque quem tinha dado a ordem para eles lançar a rede foi Jesus. E Jesus, naquele dia, ele resolveu operar algo sobrenatural. E eu quero crer que esse mesmo Jesus está aqui nesta noite, irmãos, para operar algo sobrenatural na tua vida. Eu quero crer que esse mesmo Jesus está aqui para operar algo sobrenatural na tua casa. Eu quero crer que esse mesmo Jesus está para operar algo que você tem pedido, você tem tentado, você tem feito força até aqui e não deu conta. Mas daqui em diante, deixa Jesus direcionar, deixa Jesus te falar, deixa Jesus dirigir as tuas mãos na obra dele. Não podiam tirar os peixes. Quando de repente tinha um discípulo no meio deles chamado João, que João escreve, mas ele não escreve aqui em primeira pessoa, mas ele diz assim que, na verdade, aquele não era só mais um homem que estava entre eles. O texto diz assim que João reconheceu que era. Deixa eu dizer para alguém aqui nessa noite, nesse culto de domingo. Até quando, irmãos, nós vamos ficar ouvindo várias vozes e não vamos reconhecer a voz de Jesus? Hoje à noite nós entendemos, Jesus está no barco. Robert, mas parece que no barco não está, porque eu pesquei a noite toda, não estava. Jesus está te esperando, estão lá na beira da praia. Mas uma coisa é, Jesus está cuidando de tudo. Jesus está no controle, Jesus sabe as tuas dores, as tuas preocupações, as tuas ansiedades, o teu trabalho forçoso, as noites mal dormidas. Ele sabe de todas as coisas. Mas uma coisa é, nós precisamos entender, compreender, enxergar que Jesus está na nossa história. Irmão, se não fosse Jesus, aonde nós estaríamos agora? Pensa aí rapidinho. Misericórdia. Tem gente que estava tocando terror nessa cidade. Tem gente que estava aprontando. Tem gente que o seu casamento já estava destruído.
Só que Jesus te esperou lá na beira da praia, teve um encontro com você, transformou a sua vida. Robert, mas os dias foram se passando e eu me cansei, a desesperança me pegou, e eu já penso que tem dias que parece que eu estou sozinho na jornada. Então é hoje de você reconhecer que Jesus está na beira da praia outra vez, está te esperando, está te chamando, está te convidando e está dizendo assim: filho, deixa eu tomar a tua causa nas minhas mãos, filho, deixa eu cuidar de você, filho, deixa eu cuidar da tua casa, da tua família, da tua parentela, deixa eu dirigir a tua vida outra vez. Quando João, que era o discípulo amado, falou aquilo, Pedro pulou dentro da água, irmãos, porque o texto diz assim que ele estava nu. Não era nu, irmãos, literalmente. Acreditava-se que Jesus estava, ou que Pedro estava com um calção. Outros estudiosos dizem assim que ele estava com uma túnica que não tinha mangas. Mas uma coisa, ele não estava vestido adequadamente para poder estar na presença de... A gente fala sobre isso ou não fala? Tem jeito de vestir adequadamente para estar na presença de Jesus, irmãos? E tem jeito de não vestir adequadamente? Vamos passar, porque isso aí dá problema a gente falar. Mas uma coisa é, se nós formos nos apresentar na presença de Jesus, nós temos que nos vestir como aquilo que nós aprendemos que nós estivéssemos fazendo. Nem para cima, nem para baixo, nem arrastando, nem pintando, não. Como Jesus requer. A gente devia chegar antes de sair para a igreja, chegar lá na frente do espelho e falar assim: Jesus, eu estou te agradando ou como é que é o negócio, Jesus? Vamos continuar o texto. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão 200 côvados. E levando a rede cheia de peixes, logo saltaram em terra e viram ali brasas, escute isso, e um peixe posto em cima, e pão. Os discípulos estão retornando agora para a beira da praia, e estão retornando dentro da embarcação. As redes estavam cheias, pesadas. João vai descrever aí na sequência dos versículos que existiam dentro daquela rede naquele dia, sabe quantos peixes, irmão? 153 grandes peixes. Robert, por que disso? Porque o que Deus faz na vida daquele que espera, que crê, que confia nele, é completo. Jesus não vai ir lá e vai salvar só o teu filho, aquele que você tem mais apreço por ele. Irmão, toda a tua casa vai vir para a presença de Jesus. Você precisa confiar nessa palavra. Jesus não vai lá transformar o teu esposo para ele vir na igreja só no culto de ceia. Ele vai fazer uma obra completa na vida daqueles que são teus, e você terá o prazer de vê-los aqui adorando, servindo, bendizendo, cultuando o nome do Senhor Jesus. Jesus faz a bênção por... A Bíblia diz que a medida dele é recalcada, sacudida, transbordante. Não, irmão, eu quero aquela bencinha de Deus. Não, irmão, Deus é o dono da bênção. Os jovens cantam assim que a bênção dele se derrama, se prolonga, se estende até 1000 gerações. Nós não vamos estar aqui se Jesus voltar, você não vai estar, mas a nova dirigente do círculo de oração pode ser a tua filha, a tua neta, o novo cooperador, o novo diácono, vai ser alguém que Deus vai levantar da sua descendência. Porque o primeiro campo missionário que nós temos não é a tribuna, irmãos. O primeiro campo missionário que nós temos é a nossa casa, é a nossa família. E Jesus não abriu mão de Pedro junto dos discípulos, e eu e você também não vamos abrir mão da nossa parentela. Nós não vamos abrir mão de que os vizinhos dessa igreja sejam alcançados pelo Evangelho, de que Cássia seja alcançada por uma mensagem transformadora chamada Evangelho de Cristo Jesus. Logo então eles saltaram em terra e viram ali as brasas. Irmãos, a brasa, o peixe e o pão ali, era literalmente o que Jesus havia preparado para saciar a fome deles. Jesus sabia que eles tinham passado uma noite toda pescando, e eu fico pensando que eles estavam famintos. Porque eu fico pensando também que eles foram para a pesca porque talvez já tinha ausência de alimentos naqueles dias. O tesoureiro já tinha ido embora, pastor Francisco.
E o que estava acontecendo agora é que o mestre também tinha ido embora. Só que o mestre se ausentou só por 3 dias e retornou para estar com eles todos os dias, e estará conosco também todos os dias até a consumação dos séculos. E eu quero encerrar abordando estes 3 elementos que estavam à beira da praia e que não podem faltar no campo missionário. Robert, quais são os 3 elementos? Brasa. Porque a brasa, irmão, pode até ser um estado, muitas das vezes, onde as pessoas olham e não conseguem ver muita credibilidade. Robert, como assim? Às vezes a gente gosta daquele fogo, aquela chama assim. Só que logo aquela chama queima e ela cessa. Ela passa. E quando eu li esse texto, eu refleti sobre isso. Que aquelas brasas, elas simbolizam o fervor que precisa ter no coração missionário. Que precisa ter na irmã do círculo de oração. O fogo que precisa arder no meio do coração da mocidade. O fogo que precisa arder no coração dos obreiros. O fogo, irmãos, que aquece. Aquece quem? Porque as pessoas que chegam aqui, que precisam, que simbolizam os peixes, que precisam de maturidade, que precisam de cuidado, que precisam de afago, que precisam ser aquecidas, elas vão ser aquecidas pelo Espírito Santo, que já habita dentro de mim e habita dentro de você. Por isso, alguém pode até olhar para você e dizer assim, não tem nada na vida dele, mas quando ele se aproxima, ele precisa ser aquecido pela presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para alguém aqui nessa noite, se você estava pertinho de se apagar, hoje é noite de Jesus reaquecer os nossos corações. Uramanaga sub derimicante oremanácia. Erimicante orabadaga surimiandagai. É noite de renovo espiritual nessa noite, querido irmão. É noite de o Espírito Santo operar em nossas vidas outra vez. É noite de nós darmos vazão ao Espírito Santo que queima, que arde, que assopra, que inflama a nossa alma. Paulo disse à igreja de Roma, ele diz, sede fervorosos no Espírito. O crente não pode ter frieza espiritual, irmãos. Irmão, mas de fazer uma visita aqui na igreja dia de quarta-feira, irmão. Nosso pastor está algumas quartas-feiras e os obreiros do campo ensinando sobre os dons espirituais. E o Espírito Santo, ele não operava nessa igreja, ele ainda opera e ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo, ele não renovava os crentes, ele está aqui nesta noite para renovar a tua vida e para aquecer esse coração que precisa da presença dele para superar as provações. O peixe simboliza, irmãos, as almas que precisam ser alcançadas, resgatadas. E quando eu falo das almas, logo a gente lembra aquelas que estão distantes. Não, lá dentro da tua casa tem alguém que precisa de Cristo Jesus. E hoje nesse culto missionário, nós vamos dirigir-nos a Deus em oração e falar, Senhor, o primeiro campo missionário que eu preciso de uma provisão é lá na minha casa e no meio da minha família. Só que se tiver só fogo, não é o bastante. E tinha um terceiro elemento. E o terceiro elemento que estava ali era o pão. O pão, irmãos, era o elemento indispensável na casa dos judeus. O pão era o elemento que todas as manhãs os judeus se alimentavam dele. Que em várias refeições eles faziam uso dele. Quando alguém chegava em uma casa judaica, ele poderia não encontrar dinheiro, ele poderia não encontrar riqueza, ele poderia não encontrar animais, mas em quase todas as casas judaicas tinha pão. O pão é o símbolo da palavra de Deus. O pão é o símbolo da mensagem do Evangelho. O pão é simbolizado pela Escritura Sagrada. O pão é o elemento que não pode faltar na mesa, mas não pode faltar no coração do crente.
O pão é o elemento que não pode faltar na vida dos obreiros, mas não pode faltar na vida das crianças. O pão é o elemento que precisa estar nas nossas reuniões de oração, nos ensaios do círculo de oração, nos ensaios da mocidade, porque enquanto existir pão na mesa da igreja, o mundo será saciado pelo poder da palavra. E eu tenho uma mensagem de Deus para você. Há pão sendo distribuído nesta igreja. Há pão sendo distribuído nas tribunas desta igreja. Há pão liberado dos céus para a tua vida. E Jesus um dia estava falando e ele diz assim que ele é o pão vivo que desceu do... Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. E o pão vivo que desceu do céu está aqui, e dando-nos a oportunidade de nos alimentar dele outra vez, para saciar todas as nossas preocupações, mazelas, inquietações, e podermos ser supridos em Cristo Jesus. Naquele dia, Jesus trouxe ao coração daqueles discípulos esperança outra vez. E Jesus disse-lhes: vinde e jantai. Vinde e se alimentem. Naquele dia, Jesus estava trazendo uma palavra para todos aqueles discípulos. E eu quero dizer que essa palavra que está sendo ministrada hoje na tribuna desta igreja, ela não é só para o Robert, que foi alcançado primeiro por ela é para você que está ouvindo nessa noite também. E Jesus tem pão, Jesus tem brasa, Jesus tem peixe, e Jesus tem uma grande obra para fazer através da tua vida, através da tua casa, através da tua parentela. O que nós não podemos, irmãos, é desistir. Quem já se entristeceu aqui? Quem já se preocupou? Quem já pensou em voltar? Quem já pensou em jogar a toalha? Quem pensou em abandonar o barco? Quem passou uma noite escura, sombria, e pensou que não teria mudança no outro dia? Deus tem uma resposta dos céus nessa noite para você. Há uma unção, irmãos, liberada da parte dos céus para curar o teu coração nessa noite, para fortalecer a tua alma nessa noite de domingo, para te dar graça para você entrar pelas próximas semanas, no próximo mês que se inicia, e Jesus te dá graça, e você não terminar o 2024 dizendo assim: eu pensei que ia ser tudo do mesmo jeito. Hoje é noite de transformação, hoje é noite de mudança, hoje é noite de despertamento espiritual da parte do céu para a tua vida. Nós vamos nos colocar de pé.